Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, nós leremos todo o capítulo. Assim lemos: Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: À tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Que o Senhor, inspirador da palavra, nos ilumine e nos edifique com esse texto tão rico para o crescimento espiritual da igreja. Queridos irmãos e irmãs, fique bem à vontade, é um estudo bíblico, pode perguntar e pode participar. Introduzimos então o nosso tema: a segurança nos propósitos de Deus. A segurança nos propósitos de Deus. O homem, como criado limitado, ele não consegue ver o futuro. Então o futuro lhe é incerto, ele não sabe e nem pode saber o que virá. Também ele não sabe o que acontece no presente, que está fora do seu conhecimento no sentido de ouvir ou de ver. Por isto o homem sempre carece de algo visível e palpável, como um símbolo, como uma demonstração daquilo que vai se realizar. O texto que nós estamos estudando, ele procede a um acontecimento bastante interessante, porque quando 4 reis guerreiam contra 5 reis,
E entre os 5 reis estavam os reis de Sodoma e Gomorra. E os 4 reis derrotaram os 5 reis, e nessa derrota levaram homens e mulheres e bens de Sodoma e Gomorra, entre eles Ló, o sobrinho de Abrão. E alguém chegou e disse para Abrão o que tinha acontecido. Ele separou 318 homens dos mais valentes da sua casa e saiu então em defesa, em resgate ao seu sobrinho e sua família. E diz o texto que o Senhor o abençoou de tal maneira que ele derrotou ali os que estavam juntamente guerreando e levando, e resgatou o seu sobrinho, e resgatou os homens, e resgatou os bens. No retorno, ele encontra com um homem chamado Melquisedeque, rei de Salém, que é também colocado como tipo de Cristo, servo do Deus Altíssimo, a quem ele dá o dízimo. E naquele momento, o rei de Sodoma chega para ele e diz: olha, eu quero lhe pagar, eu quero lhe dar os bens que você tomou. Me dá só os homens e as mulheres, só as pessoas, mas você pode ficar com os bens. E Abrão diz para ele: não, eu não quero nada do que é seu, a não ser aquilo que os meus servos comeram, porque eu não quero que você diga depois que eu enriqueci às suas custas. E é dentro deste processo que você encontra o capítulo 15, depois desses acontecimentos. Agora, há uma ligação na escrita de Moisés, por ser inspirado pelo Senhor, deste contexto com o que ele vai citar em seguida. E quando nós olhamos para este Deus que decreta, esse Deus que tem propósito, que nada acontece fora o seu controle e que ele dirige a história, por aí nós vamos entendendo algumas coisas importantes, e esse Deus começa agora um diálogo, uma conversa com Abraão. E diz então o primeiro versículo: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. E a palavra do Senhor a Abraão foi: não temas, não temas. O Deus que estava falando com Abrão, o Deus que separou Abrão, é um Deus defensor e recompensador. É um Deus que interage dentro do seu propósito. E aqui ele promete para Abraão não só uma proteção como escudo, como ele promete também a herança. Você terá uma grande herança, eu lhe darei uma grande herança. Tudo aquilo que o homem pensa e faz, ele faz numa dependência, embora muitas vezes ele pense e atribui a sua própria força, as suas próprias conquistas. É interessante porque quando o Senhor fala com Abraão o seguinte: olha, não tenha medo. Olha o que ele diz: eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Não tenha medo. Quem está dizendo isto não é um amigo que pensa positivamente. Quem está dizendo isto não é alguém que detém certo grau de poder ou de autoridade. Quem está dizendo isto é o Deus criador do universo. É o Deus todo-poderoso, é o Deus que tirou este homem de uma família idólatra e disse: sai agora para o lugar que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, se tu uma bênção. É o Deus que detém a história, que se coloca como escudo daquele homem chamado Abraão, logo após a promessa do nascimento do seu filho Isaque. Agora, quando você olha para isto, você começa a observar que os propósitos de Deus na vida, na história, é Ele ser glorificado em tudo. Antes da gente seguir aqui, eu quero que você pense comigo que você e eu, nós fazemos parte desta herança prometida de Deus a Abraão.
Porque se você ler comigo Romanos capítulo 9, no versículo 8, vamos lá para a gente ler o texto, Romanos 9, 8, você encontra o seguinte: isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. E aí ele vai dizer que não é uma questão de ser os circuncidados na carne, mas aqueles que são circuncidados no coração. Então essas promessas dirigidas a Abraão, os princípios dessas promessas se estendem à sua geração espiritual, aos filhos então da promessa. Mas veja bem, ele começa dizendo: não tenha medo, eu sou o seu escudo e eu vou lhe dar uma grande descendência. Automaticamente, e mais do que certo, Abraão se dirige ao Senhor. Usarei o nome Abraão, o nome que nós conhecemos, né? Porque a gente costuma tanto com Abraão, ficar Abrão, fica mais difícil para a gente. O Abraão, que depois se tornou Abraão, o Abrão que se tornou Abraão, este Abraão agora ele questiona o Senhor. E ele questiona o Senhor logicamente. Porque se você ler de 1 até o 6, você encontrará a partir do 2 a resposta, que é uma pergunta de Abraão ao Senhor. E ele diz: olha, na verdade a promessa do nascimento do meu filho não foi cumprida, e eu já estou velho, a minha esposa já está velha, então a herança seria do meu servo. Mas eu quero chamar a atenção para o versículo 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Pensa comigo, olha só como Deus é sempre a autoridade e tem que ser glorificado em tudo. Ele escolhe um casal de uma família idólatra. Ou seja, não havia mérito para cultuar ao Senhor único. Desta família, ele promete fazer então: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que este casal era estéril. Além de ser estéril, Deus não tratou a esterilidade daquele casal enquanto eles eram jovens, a ponto dele questionar: Senhor, já passou muito tempo, não nasceu ninguém, o que vai acontecer? E o Senhor diz: não, eu prometi e eu vou cumprir. A questão é, você e Sara, de vocês nascerá um filho. Estéril, idosos. Eliminou-se qualquer possibilidade para que pudesse alguém cogitar assim: olha, depois de tantas tentativas, conseguiram gerar um filho. Porque a questão é que não havia mais possibilidade nenhuma. Estéril, Sara estéril, e ambos idosos. É neste impossível que Deus faz realizar o seu poder para a sua glória. É assim que Deus conduz a história. Deus não precisa dos intelectuais, Deus não precisa dos poderosos, Deus não precisa de você e nem de mim. Ele nos usa como Ele quer para fazer a sua obra e realizar o seu propósito. E aquilo que Ele promete, Ele dará. Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Eu quero aplicar isso. Primeiro sentido aqui tem a ver com a salvação, mas também tem a ver com um certo descanso no Senhor das nossas orações.
Embora Deus não é obrigado a cumprir aquilo que Ele não prometeu, então não estou dizendo que Ele vai responder a sua oração do jeito que você orou, com o propósito que você orou, ou aquilo que você pediu. Mas uma coisa, ela de forma secundária inunda o nosso coração, é saber esperar no tempo do Senhor. O Senhor, Ele age quando Ele quer. E quando não há mais possibilidade, quando o impossível chegou e declarou-se publicamente, Deus pode fazer nascer do impossível. Deus pode fazer o possível do impossível. Porque Deus é o Senhor do impossível. Secundariamente, isso nos alegra o coração e nos conforta de saber que eu posso continuar orando e esperando que, se Ele quiser, Ele vai atender a minha oração do jeito que eu quero. E se Ele não quiser, Ele atenderá de outra forma, mas Ele me atenderá porque Ele prometeu me recompensar. Isso de forma secundária. Mas há algo muito superior a isso que eu quero tratar aqui, e é o contexto. Quando nós olhamos hoje para a nossa nação, nós ficamos assustados em ver pessoas que estão no nosso meio, próximos a nós, e que não estão mais sensíveis à palavra de Deus. Não, parece que a palavra faz coceira no ouvido, não querem ouvir, não querem atender ao chamado de Deus, embora você está falando aqui, estão ouvindo ali, alguém está falando lá, alguém está falando na TV, alguém está falando na transmissão, alguém está falando, e as pessoas vão ouvindo, e não, parece que acabou, parece que não há mais conversão, parece que o povo agora resolveu simplesmente rebelar-se contra Deus, atribuindo numa insensibilidade terrível que tem me preocupado muitíssimo. A insensibilidade, pois as pessoas estão namorados, estão dormindo juntos, adultérios estão acontecendo, novos casamentos estão acontecendo sem ter o parâmetro bíblico, a mentira jorra tranquilamente de lábios de pessoas, golpes são dados, e as pessoas falam em salvação como se fosse uma coisa normal, falam em Deus sem ter temor nenhum. Você olha as autoridades se levantando contra o Senhor e contra o seu ungido e atacando a igreja. Quando nós olhamos para isso, parece que a igreja vai perecer. Graças ao Senhor que aqui Ele tem levantado, junto com os anciãos, Ele tem levantado outros adultos, outros jovens, outros adolescentes, outras crianças, porque nós precisamos de continuar firmes como igreja do Senhor, e Ele levantará, porque Ele é o Senhor da igreja, mas ao que parece, a igreja está ficando acuada, e a esperança da gente vai ficando assim, de certa forma, diminuída. O que será daqui 20, 30, 50 anos? Fique tranquilo, o Senhor prometeu para Abraão e Ele fez cumprir quando ele estava com 100 anos. Ele prometeu segurar a igreja até a volta de Cristo, segurará a igreja também. Glória a Deus por isso. Não importa se vai demorar, se não vai demorar, não importa o que vai acontecer, mas a igreja permanecerá, a igreja de Cristo permanecerá. Aprendamos a esperar no Senhor, sabidos de que o Senhor governa e sustenta a sua igreja. Qual é a marca que Ele deu para Abraão? Ele fez um momento de sacrifício. E aqui, nos versículos 7 a 12, há uma coisa bastante interessante que me chama a atenção, é que ele diz o seguinte: vai lá, pega animais de 3 anos e aves, e parte-as no meio, não coloque fogo, fique lá, tal. É algo visível,
é a misericórdia, é a graça de Deus para Abraão, para que Abraão visse a confirmação da promessa de Deus. Deus falou para eles, não, eu vou manter acesa a chama da sua esperança. Faça isso. Agora, já percebeu uma coisa? Que para nascer Isaac demorou esse tempo todo, até mesmo para o sinal da aliança, do sacrifício, também demorou. Porque ele pegou os animais, ele cortou os animais, ele os colocou em duas bandas, e a aliança, os pactos eram feitos assim, passava-se no meio para observar, para que se você não cumprisse a sua parte, era como se você olhando, você seria eliminado como aquele animal foi eliminado. Só que no caso de Abraão tem uma coisa interessante. Primeiro, o Senhor demora para fazer. Vai dizer aqui que aves de rapina desciam sobre os animais, os cadáveres, e Abraão as enxotava. Mas passa-se um tempo ao pôr do sol, e como que Abraão passasse por uma tribulação e ficasse sem consciência, sem poder de atravessar. É como se Deus estivesse dizendo para ele assim, esta aliança, esta promessa que eu estou fazendo, basta você crer, porque eu ministrarei tanta graça que você não precisará ver e morrer só por desobedecer alguns dos meus mandamentos. É uma promessa unilateral, eu farei, eu darei. É algo do Senhor, e é algo visível, é algo palpável. E Abraão passa por essa experiência quando o Senhor ministra ali a sua glória, com fogo, com fumaça, para mostrar o seu juízo, mas também o seu poder e a sua glória. E este acontecimento serviu para que o Abraão tivesse a sua esperança reavivada. Agora, Abraão está lá atrás com coisas simbólicas, tipificando algo que nós experimentamos, não com cordeiros de 3 anos, mas com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que morreu na cruz uma só vez, e serviu para Abraão, e serviu para você e para mim. Esse é o sinal. Vamos lembrar aqui que tem um rei que o Senhor fala assim, pede-me um sinal. Ele diz, não peço sinal, mas eu darei um sinal. Uma virgem dará à luz um filho, e ele chamará Emanuel, Deus conosco. Esse é o sinal. E nós temos o sinal, querendo o mundo ou não, levantam-se contra tudo isso, mas esse acontecimento marcou o mundo de tal maneira para antes de Cristo e depois de Cristo. E como nós temos pregado aqui, você volta no Antigo Testamento e você vê toda a promessa sendo cumprida na crucificação de Jesus, e toda a promessa do Antigo Testamento, como aqui feita a Abraão, sendo cumprida hoje na minha e na sua vida. Nós temos o sacrifício de Cristo vívido em nosso coração, como sinal máximo da segurança, mas não mais agora somente um contexto de um sacrifício histórico, mas a presença dele prometida, quando ele disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ficai aqui, eu vou para o Pai e enviaremos o Espírito Santo. E o Espírito Santo agora vem e mora, habita no nosso coração. E isto me faz entender o que o mundo não pode entender. Isto me faz enxergar o que o mundo não pode enxergar. Por isso muitas pessoas estão dizendo aí que vão continuar na prática do pecado, achando que Deus vai salvá-los a si mesmo. Outros estão pensando que morreu é como um animal, morreu, acabou, não tem mais nada. Outros estão conscientes de que vão para o inferno e ainda assim não temem.
mas com os olhos da fé e a presença do Espírito Santo. Nós não só contemplamos o sacrifício de Cristo, mas nós contemplamos o futuro, a eternidade com Ele. Um sinal realizado e consumado no Pentecostes para o nosso coração, assim como Deus fez com Abraão. Mas também precisamos entender, e Deus deixa claro para Abraão, que a caminhada não seria fácil. A caminhada não seria fácil. Quando olhamos o 13 em diante, nós vemos aqui a expressão de que a tua geração descerá e ficará escrava por 400 anos. Sabe o que eu acho bonito da Bíblia? É que a Bíblia não esconde a realidade. Ela narra os homens de Deus com suas falhas. E o propósito de Deus inclui também as aflições da vida. Em lugar nenhum você tem na Bíblia que você, sendo salvo em Jesus Cristo, você não mais sofrerá. Pelo contrário, o Senhor Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. A grande questão é o simples fato de sermos regenerados, sermos cristãos, já acarreta sobre nós aflições, perseguições. Qual a razão, então, deste ato de permitir que um povo esteja ali sendo sofrido por uma geração corrupta? Duas coisas importantes aqui. Primeiro, ele vai dizer que ele tem um tempo certo e a medida certa para ministrar o seu juízo sobre os ímpios. Olha só o que ele disse aqui: não chegou ainda a medida, não encheu ainda a medida. Ou seja, Deus tem tudo determinado, até mesmo a medida da impiedade. Não fique preocupado se Deus, achando que Deus perdeu. Não, Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. É porque no seu propósito, nos seus decretos, aquilo que está como impiedade ainda não chegou no limite determinado que Ele determinou para ministrar o seu juízo. O povo de Israel ficou por 400 anos sofrendo ali no Egito. E até uma coisa interessante para ligar com a gente aqui, porque quando o libertador chega, quando ele retorna, vamos lembrar aqui, lembro da exposição do reverendo Ronaldo Lidório, né? Moisés foi criado no Egito e ele achou que podia libertar o povo quando ele matou aquele homem. Aí Deus disse: você acha que está pronto? Não, então você não está pronto não, vai para o deserto. E lá ele fica mais 40 anos, e quando Deus chama, ele fala: não posso. Não, então se você acha que não pode, agora você está pronto. E ele retorna então como libertador. E quando ele chega e começa a conversar com o faraó, primeiro ele tem uma rejeição de alguns dos próprios hebreus. Depois ele tem uma rejeição ferrenha do próprio faraó. E o que faraó faz por causa de Moisés? Ele manda pesar o jugo sobre o povo. O que os ímpios fazem hoje, as autoridades fazem hoje? Eles batem na igreja de Jesus. Eles batem na igreja de Jesus. Mas fiquem tranquilos, nenhum inimigo poderá derrotá-lo, porque a promessa de Deus é real para a salvação, para os seus eleitos, para aqueles que estão regenerados. Eu não estou dizendo de saúde física, eu não estou dizendo de riqueza, eu não estou dizendo de ausência de aflições, pelo contrário, eu estou dizendo aqui a respeito de segurança de vida e vida eterna. Eu não sei como será a nova terra, só sei que será. Não sei se há literalidade na questão de ruas de ouro, ou simbolizam
Eu até penso no símbolo, mas na perfeição dessa nova terra. Uma nova terra que não mais terá a maldição causada da desobediência do homem. Não mais terá espinhos, não mais terá abrolhos, não mais terá doenças, enfermidades, pragas. E não será habitada por um povo ímpio, será habitada pelo povo do Senhor, junto com o Senhor. Já imaginou você e eu na nova terra? Já imaginou aquele seu ente querido que já foi recolhido pelo Senhor, que morreu no Senhor, e ele já está gozando no Senhor e esperando esta nova terra, a consumação? Lembra do hino que nós cantamos aqui? Baseado, o glorificado serei, no sentido de literalidade, mas no sentido de promessa. Você vai para Romanos, vai dizer que nós já fomos glorificados. É certo que vai acontecer. E aí ele vai dizer o seguinte: quando chegar o tempo, eu libertarei este povo e o colocarei na terra prometida. E assim ele fez. E assim ele fará também com a igreja dele. Não fique assustado, há segurança nos propósitos de Deus, e nós não nascemos para mais nada a não ser a glória de Deus. Assim como Abraão deixou tudo e obedeceu ao Senhor, foi ainda com todas as suas dúvidas, com todas as suas necessidades, ele aguardou no Senhor, foi fiel ao Senhor, ele creu no Senhor, e ainda assim, passando por dificuldades, ele creu, aguardou, a promessa chegou. Assim também nós, como descendência de Abraão, creiamos, sejamos firmes, caminhemos firmes, marchemos firmes, não por nós mesmos, mas por aquele que nos conduz em vitória, para aquele que nos faz mais que vencedores, por aquele que nos assiste na fraqueza, aquele que nos assiste nos momentos difíceis, aquele que nos carrega quando é necessário, porque esta promessa de Abraão, ela tem uma promessa nacional, mas ali a promessa lá tem muito mais do que uma nação física, uma nação geográfica, apontando para o povo da promessa. E eu, pela graça de Deus, sou filho de Abraão, porque sou filho da promessa. Você que está em Jesus também é filho da promessa. Há uma promessa para você, e a promessa que Deus tem para você e para mim é muito superior do que toda a riqueza deste mundo. Eu fico imaginando aqueles nossos que já estão com Jesus, eles não pecam mais. Coisa triste, fala a verdade. Triste é quando você está assim, de repente vê um pecado e você comete aquele pecado e você fala: para que eu vou fazer isso? Para que eu não nasci para isso? Não é ruim fazer assim? Pois então, aquele que morreu no Senhor não peca mais. Ele não sofre mais, ele não precisa ser vacinado, ele não precisa correr por aí atrás da tecnologia, da ciência. Ele não precisa da ajuda de um ou de outro, porque ele já foi selado, e a sua alma já aguarda o dia da ressurreição. E o dia que eu também aguardarei, você aguardará, porque essa promessa era para Israel, mas espiritualmente ela é para você e para mim e para Israel espiritual. E muito mais do que uma terra de Canaã, que mana leite e mel, nós temos a nova terra e o novo céu. Esta é a promessa para você e para mim, bem superior a toda a riqueza deste mundo. Pense nisso. Parece que está demorando a volta do Senhor Jesus? Aguarde. Aquela pessoa que você deseja tanta conversão e você tem orado, não desanime, não desanime. O Senhor tem o tempo dele, Ele pode ouvi-lo, e pode converter esse coração, Ele pode transformar a vida dessa pessoa, Ele pode salvar aquele que você deseja, Ele pode, Ele tem autoridade. Não sei, não prometeu salvar, Ele não prometeu,
Mas Ele pode salvar, isso Ele pode. E saiba que no momento que você pensar, não tem mais jeito não, é aí que Ele age, porque Ele sempre quer ser glorificado na nossa vida, nas coisas impossíveis, para que não haja nenhuma possibilidade de você pensar assim, me esforcei tanto e consegui. Às vezes Ele deixa passar o seu esforço, para você dizer assim, não consegui, aí Ele fala, agora eu te dou. É agora, toma. Por mais que isso seja real, a promessa mais importante da nossa vida é aquela quando nós veremos o céu se abrindo. Jesus em glória, descendo em majestade, poder. E a igreja, que hoje ela é massacrada, foi no passado, é hoje e será até a volta de Cristo, sendo então arrebatada na presença dos ímpios, na presença das nações, dos inimigos de Deus, encontrando com o Senhor nos ares. E cremos pelas Sagradas Escrituras que retornando à terra para julgar as nações. Hoje somos julgados pelas autoridades inimigas do Senhor. No último dia em Cristo nós julgaremos todas essas nações. E todo aquele que tem seu nome escrito no livro da vida, dentro dessa promessa feita a Abraão, em ti serão benditas as famílias da terra, seremos levados, conduzidos para a nova terra e para o novo céu. Ali não haverá mais tribulação, mais enfermidade, não haverá mais dor, nem pranto, nem luto, nem morte. Ali nós estaremos num grande coral, adorando ao Senhor. Os 24 anciãos representando a igreja do Senhor já estão ali. João já viu a igreja ali, a igreja glorificada. Assim como o povo entrou na terra de Canaã, depois de tanto tempo da promessa feita a Abraão, no tempo de Deus, nós também entraremos na nova terra e no novo céu, onde habita a justiça. Enquanto isso, anunciemos para outros essas verdades. Combatamos o pecado em nós mesmos e nos nossos irmãos, ajudando-os no crescimento espiritual. Preguemos o Evangelho àquele que ainda não ouviu. Contribuamos para que essas pessoas ouçam a pregação. Santifique a sua vida, como se você já estivesse vivendo na nova terra. Claro que as pessoas vão te abandonar, claro que vão lhe chamar dos piores nomes. Claro que eles vão odiar você, claro que eles vão rejeitar você, mas não importa. Quem tem que aprovar a sua vida não é a sociedade, quem tem que aprovar a sua vida é o Senhor do céu e da terra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dirija.